Olá, boa tarde. Cabo Verde Magazine já está no ar. Hoje, segunda-feira, é dia de nossa habitual conferência de imprensa para atualização de dados de Covid no país e no também para o Palácio do Governo, onde está a jornalista Leonela Borges, que sabe trazendo mais informação. Boa tarde, Leonela. Boa tarde, Jacqueline. Bem-vinda. Estamos aqui no Palácio do Governo. O Diretor Nacional da Saúde, com a atualização dos dados Covid-19, avançou que há 84 casos novos positivos da infecção pelo vírus e que há um óbito a registrar e a lamentar na ilha de São Nicolau. Mas os dados vão ser avançados, como disse antes, pelo próprio Diretor Nacional da Saúde, a quem passamos a palavra desde já. Boa tarde a todos. Vamos fazer então a apresentação dos dados, como é feito habitualmente às segundas-feiras. Nós tivemos o conhecimento do resultado de 1.138 amostras analisadas nas últimas 24 horas, que nos permitiu conhecer mais 84 casos novos, conforme já foi aqui dito. Os casos estão distribuídos pelos seguintes concelhos. Na Praia foram 22 casos novos, em Santa Catarina de Santiago 5 casos novos, São Salvador do Mundo 6, São Miguel 17, Santa Cruz 2, Brava 1, Ribeira Grande em Santo Antão 3, Paúl 1, Porto Novo 1, São Vicente 2, Sal 6, Ribeira Brava em São Nicolau 6, Boa Vista 5 e Maio 7. Esses casos novos que nós tivemos conhecimento hoje correspondem a 7,4% de uma taxa de positividade. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos o conhecimento de 38, um total de 38 casos suspeitos, em Santa Catarina de Santiago 3, Tarrafal de Santiago 7, São Miguel 24, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 1 e Sal 2. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos um total de 947 pessoas que se encontram em regime de isolamento por terem apresentado um teste positivo à Covid-19. Esses casos ativos representam 2,6% dos casos já diagnosticados em Cabo Verde de infecção por SARS-CoV-2. Em termos de altas, nós tivemos um total de 78 altas nas últimas 24 horas, 27 no Concelho da Praia, 1 em São Domingos, 9 em Santa Catarina de Santiago, 2 São Salvador do Mundo, 3 em Tarrafal de Santiago, 3 de São Miguel, 2 na Brava, 2 em Ribeira Grande de Santo Antão, 8 em Porto Novo, 1 em São Vicente, 10 em Ribeira Brava de São Nicolau, 3 na Boa Vista e 7 no Maio. Com isso, nós passamos a ter um total de 34.725 pessoas que já tiveram alta e que representa 96,4% do total de casos de infecção por SARS-CoV-2 já notificados em Cabo Verde. Esse total de casos de SARS-CoV-2, Covid-19, que nós já conseguimos identificar em Cabo Verde é de 36.012, sendo que 73% são de pessoas que não tinham sintomas ou então eram sintomas muito leves e 27% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes ou mais expressivos. Como já foi dito aqui, infelizmente nós tivemos o conhecimento de mais um óbito por causa da Covid-19. Ocorreu no Concelho de Ribeira Brava, em São Nicolau, uma pessoa do sexo feminino com 53 anos de idade,
que infelizmente ainda não tinha sido vacinada e acabou por ter complicações e faleceu por causa da Covid-19. Nós aproveitamos esta ocasião para dar as sentidas condolências à família enlutada e desejar forças para que possam aguentar o seu momento de dor. Nós também aproveitamos esta ocasião para, mais uma vez, apelar às pessoas para a questão da vacinação, porque nós temos estado a verificar que as pessoas que mais se internam e as pessoas que estão a morrer mais é porque não estão vacinadas e também porque apresentam complicações, para além de terem outros problemas de saúde, mas o facto de não estarem vacinadas tem estado a contribuir sobremaneira para um desfecho desfavorável, que é algo que nós não gostaríamos que acontecesse. E se as pessoas estiverem vacinadas, provavelmente essa hipótese, essa probabilidade de virem a ter complicações e de falecer é muito menor. Nós temos neste momento um total de 316 pessoas que já faleceram por causa de complicações da infecção por SARS-CoV-2, por causa de Covid-19, o que representa uma taxa de letalidade de 0,88%. Em termos de doentes internados, de acordo com as informações recebidas, nós temos neste momento um total de 31 pessoas. No Hospital Agostinho Neto tem 21 pessoas internadas. De acordo com as informações, uma pessoa está num estado mais grave, há 3 outras pessoas que têm uma situação mais crítica e dessas pessoas que estão internadas, pelo menos das informações que nós recebemos, 4 estão vacinadas. Portanto, a maioria não foi vacinada, o que vem de encontro com aquilo que nós temos estado a dizer. O facto da pessoa não estar vacinada aumenta a sua probabilidade de internamento, de complicações e de óbito. No Hospital Batista de Sousa, nós temos 2 pessoas internadas que se encontram numa situação em que precisam de cuidados mais especiais e apenas uma tem uma dose de vacina. No Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, nós temos 7 pessoas internadas, 3 estão numa situação mais grave e essas 3 pessoas que estão numa situação mais grave são pessoas que não foram vacinadas. E dessas 7 pessoas que estão internadas, apenas uma tem uma dose de vacina. Nos outros hospitais, no João Moraes, em Santo Antão, São Francisco de Assis, no Fogo, e Ramiro Figueira, no Sal, não há pessoas internadas por causa da Covid-19. Em São Nicolau, está, pelo menos até o momento que nós recebemos os dados, está uma pessoa, ao que parece mais uma outra pessoa foi internada há pouco, e ainda vamos aguardar para ver a evolução desses casos. Portanto, a nossa taxa de ocupação neste momento é de 34% e, sobretudo, de pessoas que não foram vacinadas. Vamos passar então agora a fazer o balanço dos últimos 14 dias comparativamente aos 14 dias anteriores a esse período. No período de 23 de agosto a 5 de setembro foi analisado um total de 19.119 amostras, o que nos dá uma média diária de 1.366 amostras analisadas. Permitiu-nos identificar um total de 1.208 casos novos nesse mesmo período, o que nos dá uma média diária de 86 casos novos e uma taxa de positividade de 6,3%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 9 a 22 de agosto, foi analisado um total de 19.093 amostras, que nos dá uma média de 1.364 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar 700 casos novos nesse período,
o que dá uma média de 50 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,7%. Por essas informações, por esses dados, por esses indicadores que nós acabamos de apresentar, é possível verificar que houve uma piora da situação epidemiológica, com um aumento da taxa de positividade, um aumento do número de casos novos comparativamente entre esses dois períodos, sendo que conseguiu-se identificar mais 508 casos novos entre um período e outro, com uma diferença de 508 casos novos entre um período e outro. Portanto, os casos estão a aumentar, as pessoas, temos estado a ter mais pessoas internadas, como é óbvio, como é de se esperar. Lembrando, mais uma vez, que as medidas de prevenção ainda estão válidas, a utilização adequada de máscaras, a higienização das mãos de forma adequada e também, sobretudo, evitar situações de aglomeração ou de ajuntamento que não sejam situações necessárias. E daqui nós estamos a falar de festas e de outras atividades lúdicas que infelizmente levam à aglomeração e a uma baixa no cumprimento das medidas de prevenção. As pessoas, porque têm que consumir alguma coisa, são obrigadas a ficar sem máscara, ou então as máscaras não são utilizadas de forma adequada, não se lembram de fazer a higienização das mãos com frequência e aí o risco de se infectarem e da propagação do vírus ser muito mais provável é maior, não é? E também a questão da vacinação, como nós já referimos aqui, que apesar da vacina não impedir as pessoas de ficarem doentes, não é? Nós temos verificado que a maior parte das pessoas que estão a ser identificadas como casos positivos são pessoas que não foram vacinadas ou então receberam apenas uma dose de vacina. Nos últimos 14 dias, em termos da taxa de incidência acumulada a nível nacional, nós passamos de 124 para 214 por 100 mil habitantes. Está acima de 150 por 100 mil habitantes, que seria o desejável era estar inferior a 150. Sendo que neste momento nós não temos nenhum concelho que tenha uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes. Nós temos 11 concelhos com uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 e 150, que são São Domingos, que tem 42, Santa Cruz, que tem 70, Sal, que tem 68, Ribeira Grande, em Santo Antão, que tem 145, Porto Novo, 66, Tarrafal de São Nicolau, 135, Ribeira Grande de Santiago, 70, Mosteiros tem 54, São Filipe, 64, Santa Catarina do Fogo, 116, Brava, 112. Nós temos também 11 concelhos que estão com uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100 mil, que são Praia, que tem 257, Boa Vista, que tem 305, São Vicente, que tem 182, Tarrafal de Santiago, 255, Santa Catarina de Santiago, 155, Paúl, 152, Ribeira Brava, em São Nicolau, tem 1579, São Salvador do Mundo tem 513, São Miguel tem 323, Maio 839, São Lourenço dos Órgãos 349. Como eu disse há bocado, a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias a nível nacional é de 214 por 100 mil habitantes. No mês de agosto, nós tivemos um total de 15 óbitos devido à Covid-19, 3 a mais do que aquilo que foi registado no mês de julho
e no mês de setembro, até agora, já tivemos 3 óbitos por causa da Covid-19. O RT a nível nacional está em 1,23, indicando que nós temos a transmissão comunitária de forma sustentada do vírus da Covid-19 a nível nacional, e por isso mesmo as medidas de prevenção devem continuar a ser observadas, cumpridas com rigor, para evitar que a situação se descontrole muito mais do que deveria se descontrolar. Em relação à campanha de vacinação contra a Covid-19, com os dados que nós temos até este fim de semana, nós já utilizamos 345.664 doses de vacina, o que corresponde a 61,8% do total de doses de vacinas que nós já recebemos. De realçar que na sexta-feira Cabo Verde recebeu mais uma doação de vacinas da República da Eslovénia, como já tinha sido anunciado no início do mês de agosto. A intenção desse país em ajudar Cabo Verde na campanha de vacinação contra a Covid. Essas doses de vacinas já chegaram desde sexta-feira, 150.000 doses de vacina AstraZeneca, que virão reforçar a capacidade do país em relação à vacinação contra a Covid-19, de forma que nós consigamos atingir as metas preconizadas. E, mais uma vez, dizer que Cabo Verde tem sido um país com ótimas oportunidades, excelentes oportunidades em relação à vacinação da Covid-19 ou contra a Covid-19, mas isso é tudo fruto de um trabalho árduo que tem sido feito, um trabalho diplomático também excelente, que é de louvar e que muitas vezes não é realçado, mas que acaba por resultar na disponibilização dessas vacinas para Cabo Verde. Portanto, as pessoas devem tirar proveito desse benefício, dessa vantagem que Cabo Verde tem neste momento em ter vacinas disponíveis para, de uma forma ininterrupta, sem ruptura de estoque, disponibilizar vacinas para que as pessoas possam ficar mais protegidas em relação à Covid-19. Como sabem, desde sexta-feira, de acordo com os dados que nós temos, Cabo Verde já tem 70% da população adulta vacinada com uma dose, o que é um resultado muito bom. Isso significa que, se mantivermos cuidado em relação à transmissão do SARS-CoV-2, é bem provável que até finais de outubro nós tenhamos também 70% da população completamente vacinada, da população adulta. Como sabem, já há concelhos que atingiram 100% da população elegível, ou seja, dos adultos com uma dose de vacina. É o caso de Paúl e Tarrafal de São Nicolau, seguido de Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 98,7%. Falta muito pouco para Santo Antão ter a população adulta completamente, vacinada com apenas uma dose de vacina. Ribeira Brava, em São Nicolau, tem 88,7% e Porto Novo, 88%. Isso, claro, com base nas projeções demográficas baseadas no censo de 2010, porque nós ainda não temos todos os dados do censo realizado recentemente. Como eu disse, a nível nacional já ultrapassamos 70% da população adulta com uma dose de vacina. Nós estamos com 71,5% e
Infelizmente, ainda nós temos concelhos da Ilha de Santiago que precisam melhorar a sua taxa de cobertura vacinal, e aqui nós estamos a falar de Santa Catarina de Santiago, que tem 44% da população adulta com uma dose, São Miguel, que tem 45,7% de adultos com uma dose de vacina, Tarrafal de Santiago, que tem 46,8%, São Salvador do Mundo, Picos, que tem 49,7%. Santa Cruz também precisa melhorar, tem 55%. Os concelhos da Ilha de Santiago que estão melhor posicionados em termos da taxa de cobertura vacinal é Ribeira Grande de Santiago, que tem 81,7%, que é um bom resultado, Órgãos, que tem 79%, e São Domingos, que tem 76,8%, seguido de Praia, que tem 72,4%. Os outros concelhos da Ilha de Santiago têm que fazer mais um esforço, e esse esforço depende sobretudo da população adulta, que é a população elegível neste momento. Aqueles que ainda não foram vacinados devem procurar formas de o fazer o mais rapidamente possível, para que possamos ter, como já disse, uma população mais protegida. Em termos da taxa de cobertura de vacinação completa, ou seja, pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, a nível nacional já temos 21,8%, o SAL lidera com 47% de pessoas completamente vacinadas, vai num bom caminho, e, se tudo correr bem, até início de outubro provavelmente já terá, pelo menos, terá atingido 70% da população adulta completamente vacinada, o que já é um bom resultado. Depois nós temos Tarrafal de São Nicolau, que tem 44%, Brava, que tem 41,3%, e Ribeira Brava, que tem 40%. Ribeira Grande de Santo Antão também está num bom caminho, com 38%. Os outros concelhos, a taxa de cobertura de vacinação completa vai aumentando, vai começar a aumentar agora, porque foi a partir de finais de junho que nós alargamos a vacinação para todas as pessoas adultas. Portanto, essa taxa vai aumentando progressivamente, mas, como eu já disse, possivelmente até finais de outubro teremos 70% da população adulta completamente vacinada em Cabo Verde. E é isso que nós desejamos. De resto, em relação aos grupos-alvos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, os profissionais de saúde, como já dissemos em outras oportunidades, já ultrapassamos aquilo que estava previsto no plano, com 114%, portanto, ultrapassou-se aquilo que estava previsto. Pessoas com 60 ou mais anos de idade, já temos 84% com uma primeira dose. As pessoas com doenças crónicas temos 51%. As pessoas que trabalham ligadas ao turismo temos 41,7%. Os polícias, 85,6%. Os bombeiros e pessoal da proteção civil, 91,6%. Militares, 53%, e os professores e pessoal de apoio às escolas, 64%. Portanto, ainda há pessoas que não estão vacinadas e que devem procurar a forma de o serem o mais rapidamente possível, como eu já disse. Isso traz benefícios para o país e para todos nós. Para terminar, nós gostaríamos de continuar a fazer os apelos no sentido das pessoas cumprirem as medidas de prevenção, porque, como podem verificar,
Apesar de estarmos com bons resultados... A emissão a partir do Palácio do Governo, com o Diretor Nacional da Saúde a lançar um apelo a todos os cabo-verdianos para que continuem a usar os meios de prevenção da Covid-19, nomeadamente o uso das máscaras, a lavagem das mãos e, sobretudo, evitar aglomerações que podem provocar contaminação por SARS-CoV-2. Inclusivamente, falou-se também aqui da taxa de vacinação. Com a primeira dose já há 70% da população vacinada e espera-se que em breve essa taxa seja duplicada a nível nacional com a segunda dose, ou seja, que 70% da população também consiga ser vacinada com a segunda dose, chegando ao patamar que as autoridades da saúde desde o início almejaram. Nós passamos a palavra para a Jacqueline, aí no estúdio da TCV em Achada Santo António. Contamos apresentar mais pormenores mais logo no Jornal da Noite. Obrigada, Leonela Borges. Andando também da continuidade a Cabo Verde Magazine, e fica com o resumo de notícia. SINDEP, Sindicato Nacional de Professores, e UniPiaget assina esse pela manhã um protocolo de cooperação na área de educação com benefício para associados, cônjuges e filhos. O objetivo é preparar pessoas para atuar de forma competente e científica na área de educação, tanto a nível nacional como internacional. Dirigentes, delegados e ativistas sindicais de Sindicap e Cicotur na Ilha de Sal inicia hoje uma ação de capacitação. Nessa formação de uma semana, estava a ser ministrado tema sobre direito de trabalho, negociação coletiva e diálogo social. O Diretor Nacional de Saúde fala que o aumento de casos de Covid-19 na Cabo Verde na última semana tem a ver com o incumprimento de medidas restritivas em vigor. Jorge Noel Barreto, em entrevista na Jornal de Domingo, papia de ação de fiscalização que está a ser levado a cabo e medida de governo para impedir falsificação de certificado Covid de vacinação. Ministro de Saúde fala que o controle de pandemia está depende de nosso estudo para cada um assumir responsabilidade. Arlindo do Rosário, que está de visita à Ilha de São Vicente, considera que o aumento de número de casos já era esperado e fala que se juntaram todos os esforços de entidades sanitárias à responsabilidade civil, o país está em condições de continuar a enfrentar a pandemia sem teu sobressalto. Infelizmente, essa peça ainda está pronto para não apresentar, no também para a peça de Gai, onde a Flama e Gai suspende sábado de noite atividades nas 5 estabelecimentos noturnos na praia, uns para incumprimento e outros devido à aglomeração e outros violação de norma sanitária. Pequena reunião dirigido para o Inspetor-Geral de Atividades Econômicas, Paulo Monteiro, nas instalações de Gai na Fazenda, para acertar últimos pormenores antes de partida para mais um noite de fiscalização na praia. Praia que continua a ser epicentro de pandemia de Covid-19, com cerca de 400 casos ativos nesse momento. Com o apoio de Polícia Nacional e GAISA e Comissão de verificar o cumprimento de normas sanitárias, em especial de Resolução Governamental 78/2021. Aqui está falando a partir de 1 de setembro tem que a parte de obrigatoriedade de uso de apresentação de teste COVID, né? Ou certificado de vacina. O objetivo é verificar o cumprimento tanto de medidas sanitárias como do horário de funcionamento, mas a partir de hoje também o cumprimento de apresentação de esses documentos ou de vacinação ou teste antigênio negativo, ou PCR. De hoje, posto na operadores econômicos de diversão noturno, equipa de fiscalização comandado pela inspetora de Gai e Neida Urico, para a banda de meia-noite passa a pente fino, verificação na Nice Criolla e nos estabelecimentos comerciais de orla marítima de Quebra-Canela, nomeadamente Aqua, Alquimiste e Quebra-Cabana. Hoje tem um estado que cumpre a nível de apresentação de teste, não em todos, para não verificar alguns estabelecimentos, inclusive funcionários que tinham teste, e também alguns clientes que tinham teste, e onde que dono do estabelecimento estava a ser autuado, notificado no âmbito de processo para responder para aquela.
Nesse espaço de diversão noturno, na Trechepeu, minutos antes de 2 horas de madrugada, festa foi cancelado para descontentamento desse responsável. Qual que foi a razão que cancela tudo que ele foi para morrer, tudo que as pessoas que você pergunta? Eu tenho que falar nesse momento com outras pessoas. Se eu não estou falando com tipos, se me põe, eu tenho dúvida, que assim, não vai fiscalizar uma atividade, sem condições para fiscalizar. A aglomeração que se agora. Não, os cancela com tudo. A aglomeração que se ali? Cabo Verde, que ter respeito para alguém. Tudo que usa foi pago ali. Tudo licença não tem, desde jovem na mesma ficha, é bom mais que ficha. Pediram tudo lá na porta, vacina, com tudo que usa. Nós queremos vacina, dar vacina. E nem que se alguém tchau. O dono está a ser notificado para o promotor de evento que tinha uma documentação. O espaço foi suspenso e está a ser notificado para apresentar toda a documentação que tiver sobre legalização dessa atividade. Se não, ele responde em processo. E também eles fazem apreensão de alguma bebida? Fazem apreensão de bebidas, aguardente, para falta de rótulo e para violação de requisitos de segurança e higiene, que é o uso de embalagens recicladas de outros produtos, particularmente boião de tipol, né? Situação considerada mais grave foi registrado no hangar 7 na Chada Grande. Já dava 2 horas de madrugada, canto achado centenas de pessoas de pé, juntados sem máscaras no rosto e num espaço fechado e com fumaça. Um funcionamento ilegal, segundo IGAI. Funcionamento ilegal de uma discoteca, onde que, segundo a resolução, foi a partir de 1 de outubro. O estabelecimento ali foi suspenso e está bem ser notificado também no âmbito de processo contra a Nacional para responder para incumprimento. TCV tenta ouvir reação de responsável de hangar 7, mas promete fala depois. Segundo o IGAI, alguns espaços insistem na funciona de forma clandestina, como aquele que fica na Terra Branca. Sem autorização de funcionamento, mas está a ser tomado devido às medidas também. E, inclusive, dá conhecimento ao Ministério Público de situações ilegais. Um espaço que está funcionando ilegal, você está concorre deslealmente com outro que está licenciado e que está cumprir horário, não é? E outras situações que não depara, estabelecimentos que está autorizado a funcionar, que não encontra, funciona como com horário que é apropriado para ele, como lounge. Foi suspenso 5 estabelecimentos. Uns para incumprimento de tipo de atividade que é dado, outro para funcionamento de discoteca, que é aglomeração, espaço com pessoas de pé, né? Sabendo que, segundo a resolução, discotecas nesse momento que é permitido, e funcionamentos de bar, lounge, tem que ser com lugares sentados, né? E que foi o que nos depara naquele estabelecimento. Na reta final de mais um note de fiscalização, a inspetora de IGAI deixa esse apelo. É cumprimento de medidas, mas infelizmente, Covid que se escolhe ninguém, né? Nós todos não se sujeita a ele, mas horas que nós todos não cumpre, possibilidade de não viver um bocadinho mais tranquilo sem Covid, é melhor horas que todo mundo cumpre. Licença de espaço. É seguroso, exato. O nome é Carlos, né? Sim, exato. Tem noção de só. A importância de tomar vacina? A importância da vacina é para tomar vacina para não, olha, se não está máscara, entre aspas, para não ficar mais tranquilo. Uma ação que estava contínua e IGAI espera, mas operadores econômicos cumprem lei. Para essa primeira parte é turno, estou para um curto intervalo, não está volta já já. O país pode sair dessa situação. Era expectável esse aumento de casos, por várias razões. Por um lado, portanto, nós estamos numa situação, deixamos de estar no estado de calamidade, que era onde estivemos durante muito tempo, que também tem os seus efeitos, sobretudo sobre a economia, muito fortes. Saímos do estado da calamidade, estamos no estado da contingência. Há medidas que se aliviaram de certa forma e, portanto, era expectável esse aumento de casos, tendo em conta, inclusivamente, que já foi ajustado a presença da variante Delta em Cabo Verde.
O que eu digo, eu tenho dito sempre, é que em termos de informação, a população de Cabo Verde está bem informada. Sabe o que é o vírus, sabe como se transmite, sabe como se precaver contra ele. Portanto, nós devemos agora entrar numa outra fase. Uma fase de assunção plena das nossas responsabilidades individuais e coletivas, por forma a conseguirmos lidar com toda a situação. No que toca à vacinação, o ministro considera que são sente com um ritmo muito bom. Ele te felicita a polícia, serviços de saúde e população, mas te lembrar que só isso que te chegar. Mais de 80% da população elegível daqui de São Vicente já está vacinada com a primeira dose. Segundo informações do próprio delegado de saúde, a segunda dose já estamos em 28%. Então é um ritmo muito bom e eu creio que mantendo essa mesma velocidade, esse mesmo ritmo, nós daqui a pouco também a segunda dose estará a um nível bastante elevado. As pessoas sabem também que, para além de vacinar, devem continuar a cumprir com as medidas em termos de proteção, usando máscaras, higienização das mãos. Tudo aquilo que tem sido recomendado deve-se continuar. E se nós fizermos isso tudo, juntarmos essa responsabilidade individual de cada um, eu creio que estamos sim num bom caminho para continuar a fazer frente a essa pandemia. Esta terça-feira, o ministro, que está permanecendo só até dia 9, te inaugura o Centro de Virologia da Delegacia de Saúde e ele te visita obras da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha. Ver o estado de andamento da obra em termos de construção, mas terei também a oportunidade de me reunir com a equipa ponto focal, o Task Force, que está a trabalhar na organização não só em termos de planeamento, de recursos humanos e equipamentos, tudo aquilo que é necessário para que, estando a obra concluída, em termos de infraestrutura, possa arrancar de imediato. Nós estamos a prever que até o final deste ano isso será possível, se a obra ficar pronta, estava previsto para novembro, finais de novembro, mas finais de dezembro deste ano, início do ano, já teremos o centro, sem dúvida, pronto para ser inaugurado e para arrancar com uma atividade fundamental, muito importante, que é mais uma componente na abordagem que fazemos, é uma abordagem integrada, em rede, para os problemas de uso abusivo de substâncias dependentes, psicodependentes. O ministro bateu também encontros de trabalho na direção do Hospital Batista de Sousa nos próximos dias. O governo pretende eliminar a pobreza extrema na Cabo Verde de 2026. Intenção manifestada hoje para o primeiro-ministro na sua estreia no programa Show da Manhã de TCV na rúbrica Menoridade. Ulisses Correia e Silva para pedir políticas de governo para o setor de infância e mostra pretensão de tornar a justiça mais efetiva e mais célere. Estreia de rúbrica Minoridade na TCV e estreia de primeiro-ministro de Cabo Verde no programa Show da Manhã. Na entrevista conduzida para jornalista de rádio de Cabo Verde, Carmelita do Rosário, abordado algumas temáticas relacionadas com infância, família e sociedade. Chefe do governo aceita de bom grado o convite de Show da Manhã e confessa que ele também é um fã desse programa. Está a seguir de vez em quando, não com regularidade. É um programa que tem um formato muito bom, assim um bocado descontraído. Acho que atinge muita juventude e famílias na casa. E o facto desse programa que já tem sistema na rádio, bem para a televisão, é extremamente importante, porque tem um tema de extrema importância para famílias, para crianças, para a sociedade. E onde que esses temas abordados ali, de extrema pobreza que tem impacto na infância? Qual é que a política de governo para minimizar essa situação, sabendo que tem família na Cabo Verde e vive com cerca de 200 escudos por dia? Nosso objetivo até 2026 é eliminar aquela pobreza extrema ali. Passa para acesso a rendimento. Pessoas têm um mínimo de rendimento para cuidar de sua alimentação, de saúde, de vida de seus filhos. Passa para aumento do número de beneficiários de pensão social não contributivo, porque não tem a pobreza que atinge a idosos. Continua e reforça a gratuidade do sistema de ensino, apoio social escolar. Taxas moderadoras de saúde em que famílias mais pobres catapagam e políticas habitacionais e outras apostas. Tem problemas
a nível de segurança de casas, aquele fenómeno de teto que cai, ele é um problema de facto a nível de todo o país, fazendo com que todos esses instrumentos de trabalhando em conjunto criem depois outras soluções também para as pessoas terem acesso à produção. Portanto, querer fazer com que as pessoas saiam de pobreza de uma forma consistente. Que a sanidade de trabalho, que tem alguma vocação, alguma capacidade de fazer alguma coisa, tenha acesso àquilo que se chama inclusão produtiva. Atividade de empreendedorismo, de formação, de acesso à agricultura ou à pesca ou a qualquer atividade de comércio que pode ajudar-se nessas vidas. Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva também aborda a problemática de abuso sexual contra menor. Segundo ele, recentemente alterado o Código de Processo Penal para tornar o regime de prisão preventivo mais efetivo. O termo de identidade de residência de pessoas que foram apanhadas em situação de problema com a justiça, mas nós estamos numa justiça mais efetiva, mais célere e no mês se garante com que a impunidade na Cabo Verde seja eliminado ou reduzido ao máximo. Quer dizer, impunidade de situações em que pessoas estão a cometer crime depois, por algum motivo, ou o processo está prescreve ou algum outro motivo relacionado com a investigação está fazendo com que avance, né? E lá que nos quer pôr o foco para não ter um sistema bem coordenado das polícias, Polícia Nacional e Polícia Judiciária, e não ter uma justiça que seja uma justiça célere e que, a hora que tiver que aplicar a lei, que aplica, né? E aplicar com mão dura lá onde for necessário. Na questão de combate à violência ou criminalidade, o governo quer também dar uma atenção a medidas preventivas com foco em diversas áreas. Dois está muito bem identificado. Questão de álcool, o uso desregrado de álcool e a questão da droga. Aqueles dois instrumentos despoletadores de processos de violência, e no CRE atua cada vez mais sobre ele, depois tem todo um programa de integração social, do ambiente social, também familiar, que é preciso garantir que se reproduza cada vez mais pessoas ou jovens que podem entrar em delinquência mais tarde, e faz todo um programa também de recuperação de que infelizmente a vida conduzir a situações mais difíceis, que pode estar preso, mas recuperar-se através do programa de ressocialização e reintegração na vida familiar e vida social. E para evitar que tenham crianças de ir na rua expostos a multiflagelo social, o governo garante mais apoio a instituições que lutam para a proteção de menores e promoção de seus direitos, caso de ICA. ICA tem estado a ser reforçado, não só na meios recursos, particularmente recursos humanos, mas tem uma rede de associações e ONGs que trabalham nessa área ali, que não quer continuar a ter poder e te apoia, porque esta complementa o trabalho de ICA e o trabalho do Estado. Apoia em que sentido? Apoia já não tem apoio, portanto, não dá subsídio, não cria condições para exercer as atividades a nível de formação também. E esta flama todo o plano de cuidados está virado para aquela. Peregrinação de Nossa Senhora da Luz, Santa Padroeira de Freguesia de São Vicente, que acontece de carro, teve início no ano passado devido à pandemia e volta a acontecer domingo de tarde, enquadrado na festividade de Dia de Nossa Senhora da Luz, que está assinalado no dia 8. Paróquia que descarta a hipótese de continuar com essa modalidade depois da pandemia. Essa é a segunda vez que a Paróquia de Nossa Senhora da Luz tenta realizar a peregrinação de Santa Padroeira da única freguesia de São Vicente, em substituição daquela tradicional procissão de dia 8, dia de Nossa Senhora da Luz, para evitar aglomeração. Peregrinação a partir da zona de Salamanca, num cortejo de viaturas que passa por várias comunidades de freguesia. Devido à pandemia, desde o ano passado nós adotamos por esta caminhada, né? Uma peregrinação. Saímos lá da Salamanca, da comunidade de Salamanca, passando por todas as comunidades da nossa paróquia. Vamos levando a presença da Mãe da Luz, né, que nos traz essa mensagem do seu Filho Jesus. Também no meio desta pandemia, a mensagem de Nossa Senhora é que não tenhamos medo, que confiemos em seu Filho. Então esta mensagem de amor, de ternura, que esta Mãe de todos nós nos traz. Na Tiozona, a peregrinação foi aguardada em festa para fiéis que até enfeitar a rua para saudar a passagem de Santa. Uma participação que leva a paróquia a admitir a hipótese de continuar com esse formato na pós-pandemia.
Pode ser que continuemos com este modelo, sem tirar a procissão, a tradicional procissão de Nossa Senhora da Luz, mas esta peregrinação dá ao povo da paróquia a oportunidade de ver a imagem de Nossa Senhora, passar pelas comunidades, abençoando, e as pessoas fazendo as suas preces. Pode ser que os anos que vêm podemos continuar esta peregrinação. Festividades de Nossa Senhora da Luz culminar no dia 8, com missa e serenata, que também foi adaptada a novo contexto. A serenata, diferente de outros anos, que pelas ruas da cidade, vai ser na frente da igreja, por causa da pandemia que nós estamos, então, número reduzido, com todos os cuidados, então está sendo sempre feito de outro jeito, por causa da pandemia. E no dia 8, a grande festa, teremos a Santa Missa, em honra a Nossa Senhora da Luz, às 5h30, no largo da Igreja Nossa Senhora da Luz. Peregrinação desse domingo, que foi seguido para Tio São Vicentino na Viatura, terminar por volta de 7 horas de noite na frente da Igreja de Nossa Senhora da Luz. Companhia japonesa de hip-hop que está na Cabo Verde já tem alguns meses, está na São Vicente para trabalhar com amantes de dança. Esse domingo, eles dão um workshop gratuito a um grupo para chamar a atenção de praticantes dessa modalidade. As duplas estão dispostas a organizar mais formação do tipo para aumentar o conhecimento de bailarinos na ilha. Cerca de 20 jovens praticantes de hip-hop de São Vicente participam no primeiro workshop da dupla japonesa da companhia Keep It Right. Este bailarino, que estava na praia tem cerca de 3 meses, queria tomar pulso de hip-hop no São Vicente. E está satisfeito que a energia e engajamento que já na comunidade que está a praticar essa dança. Dizer que lá no Japão tem dançarinos e dança hip-hop, mas lá tipo, a maioria de gente fica só em aprender mas não está a dizer, aprender hip-hop porque ele é cool e tal, mas ali é diferente porque pessoas te usam tipo alma, tipo tudo que ele vibe, isto é chill vibe, e não importa desse nível de hip-hop, mas isto dança com coração, tipo, então isto sentir chill as energias de nós. Esse workshop aconteceu domingo na LAIM, que participação gratuita foi apenas para abrir apetite a praticantes dessa modalidade, que podem agora inscrever para aulas em grupo ou individual. Ele quer continuar a te ensinar. Qualquer pessoa que tiver interesse pode contactá-lo no Instagram e que ele está disponível de ensinar 1 a 1 ou se eu querer ir para um parque, só de base ou de dançar naquele parque, assim, qualquer coisa contactá-lo. Está a gostar de fazer o possível de contribuir para alguma coisa de cultura, para a cultura cabo-verdiana, então ela quer o que está a esperar. Para chamando de hip-hop, essa é uma grande oportunidade para aprender técnicas novas, mas profissionais experientes. A agenda a nível internacional, existe a escola de dança também no Japão. Isto tem coreografar também gente famosa. Uma experiência assim, muito bom para nós estudar ali, porque não dança de asa também, sempre não tem aquela necessidade de aprender outro estilo de dança, outros movimentos, porque na dança boca pode estagnar, você entender? Você tem que sempre aprender, é mais boca praticar, boca aprender. Então você tem que aprender outro estilo também, que é desenvolver a boa dança também. No Japão, a companhia Keep It Right está a trabalhar com cerca de 2.000 praticantes de hip-hop e os 2 bailarinos já têm um percurso internacional reconhecido.